comecei a buscar o Espaço Humanidade, eu fiz o primeiro dia de curso ali, e quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, num dia só eu já tirei um monte de dúvida da minha cabeça, porque aquela ideia de que nós temos só o espírito, o perispírito, eram dois só, né, e a matéria, eu falei, meu Deus, então tem 3 corpos, aqui está falando de 7. Aí eu já comecei a entender que muita coisa estava nas entrelinhas que eu estava buscando. Vou tentar resumir, uma história meio longa, né? São 50 anos de história aí, né? Mas a gente vai tentar resumir um pouco. Meu nome é Morenilda, como você falou, né? Maria me chama de Morena. Sou conhecida aqui na região por todo mundo me conhece por Morena desde pequena, então coincidiu com o nome e a cor, né? Então vamos aproveitar esse momento. E a espiritualidade para mim, ela teve um início assim bem na minha infância, onde eu já era bastante curiosa, né? A gente vai com um pouco de curiosidade e um pouco de experiência com relação a tudo que eu vivi também dentro da espiritualidade. Apesar de não aceitar, de vir de uma família extremamente católica, muito difícil essa parte, né? Porque você tem já nasce com algumas coisas assim, né, espirituais. Eu sou descendente de índio e o índio tem isso muito forte nele, essa parte espiritual, e aceitar isso é muito difícil até, né? Então, às vezes a gente vai muito pela dor, que foi o que aconteceu comigo, foi muito pela dor. Então, eu tive que bater muita cabeça para poder aceitar. Então, tinha algumas coisas comigo que eu já nasci com isso, que no meu caso a parte espiritual se manifestou através de desdobramentos, que foi bem complicado. Então eu simplesmente tive que começar a aceitar isso dentro da minha vida, porque quando a gente não aceita, se manifesta de outras formas. Então veio através de problemas espirituais na família, com a minha irmã, síndrome do pânico, depressão, um monte de coisa, até que a gente vai identificar isso como uma forma, algo que foi exatamente espiritual e não só físico. E esse que é o problema, porque todo mundo trata tudo como se fosse tudo físico, e na realidade 99% é espiritual. E aí a gente leva um longo tempo para aceitar isso, porque a gente vai muito na onda de que remédio cura, que isso cura, e não cura, na realidade não, a gente sabe que resolve de uma certa forma, né, naquele momento, mas a gente não vai no raiz do problema. Então eu hoje entendo que se eu tivesse conhecido tudo isso lá atrás, eu teria poupado muitas dores, né? Então eu vejo esse pessoal começando hoje, e a gente tenta colocar isso que a gente levou tanto tempo para aprender, né, nessa parte espiritual. E aí eu comecei justamente assim, com desdobramentos aos 12 anos de idade. Eu tinha muitos sonhos premonitórios, muita coisa que me fez chegar aqui até hoje. Então eu acredito nessa espiritualidade que sempre estava do meu lado, me indicando o caminho, e eu comecei como todo mundo, quando começaram as dores, eu fui pro catolicismo, né, e fiquei lá bastante tempo. Aprendi muita coisa, claro, mas eu sempre falo, né, quando eu tinha todas as minhas respostas, mudavam todas as minhas perguntas, então eu sempre fui muito curiosa. Então chegou um momento que aquilo tudo não me satisfazia mais. Eu queria entender o que era meu lado espiritual, por que isso, por que acontecia comigo. Principalmente a questão das premonições, né? Porque a gente é muito curiosa quando você tem sonhos que acontecem, quando você tem vozes que conversam com você, e tudo aquilo para algumas religiões era muito complicado você aceitar, né? Ainda mais no meu tempo, que eu já sou um pouquinho mais... vamos falar, mais velha que vocês, assim, nessa parte, mas naquele tempo era tudo muito difícil e muito proibido, né? Tudo era coisa do diabo, né? Então a gente tinha que aceitar isso de uma forma que, vamos lá, né? O que tem para hoje a gente vai ter que trabalhando com o que a gente tinha, que eram as ferramentas. Então ser espírita naquela época era muito complicado. Tinha pais que não aceitavam também. Tudo para eles era questão de religião, que a gente rezava pouco, que a gente, então, fui rezar muito, rezei muito, ajoelhei muito, fiquei muito rezando. Mas foi tudo aprendizado. Então, acho que hoje as coisas estão de uma forma que é mais fácil de se entender, mais fácil de procurar, é isso, não é, já sai logo, não fica muitos anos naquilo até descobrir, com muita dor, né? Sim. Porque você vai muito na dor. E a questão dos traumas que a gente traz de infância também nos deixa muito assim. Então, a minha trajetória toda
foi justamente nessa busca, né, da questão. Aí, aos 18 anos, eu entrei para o espiritismo kardecista. Realmente, tiraram muitas dúvidas minhas, muita coisa eu comecei a entender como funcionava, trabalhar com a espiritualidade, mas era pouco ainda, né, porque eu queria uma coisa mais energética. Eu sempre falava que o espiritismo trata muita coisa do espírito. Então, é o espírito, o obsessor, o espírito obsessor, e é tudo aquilo, aquele que já foi, e eu, como pessoa, como que eu me trato? Só tratando o lado espiritual? E eu sempre tive essas dúvidas, né, com relação à questão energética. E a minha busca o tempo inteiro foi isso, porque não se falava muito nessa parte energética no passado, Sim. era muito o lado Era espiritual mesmo. o físico e o outro mundo era só o espiritual. E aí a É, gente traz essa ideia que tem o espiritual, que tem o físico, e aí tem um recheio, né? É algo que está exatamente, entre o físico e o espiritual, que é o nosso campo energético, o nosso campo vibracional, o exatamente. nosso campo astral. E aí, como é que você começa, como é que você encontra, o que que acontece na sua vida e como é que você vem buscando até você encontrar o humanoterapeuta e encontrar, começar a olhar para esse mundo? Como é que foi? Conta para mim essa história. Então, a minha busca justamente começou quando a minha irmã mais velha teve um problema de espiritualidade. Ela começou a ter uns problemas espirituais, onde foi confundido até a psiquiatria, resolveu interná-la, queria fazer uma série de coisas, foi confundida até como uma espécie de loucura, né? E Ah, aí aquilo me chamou muito a atenção, porque eu queria ajudá-la de uma certa forma, né? E aí foi quando eu conheci o espiritismo, alguém levou ela para lá, no momento em que o médico queria interná-la, e o médico, esse médico realmente, ele deu uma indicação para minha mãe e falou: olha, você tem duas situações, você interna a sua filha ou procura outro lugar que eu não posso falar qual é. hum, Mas que você já, né, já deu um toque assim, minha mãe não aceitava, e aí a gente acabou, de uma certa forma, indo parar no centro espírita. E ah, aí eu fui, ela acabou saindo do centro e eu fiquei. Então, quer dizer, eu é, procuro, aquilo foi, eu acho que um caminho para eu procurar. E minha irmã passou muitos anos com depressão, ela ficou muitos problemas, mas ela até hoje ela é meio reluta um pouco nas algumas questões. E aí eu fui conhecendo o espiritismo, e nessa busca que eu queria entender a parte do que acontecia na espiritualidade, do como era a parte energética, e nesses insights que eu tenho, de sonhos, de desdobramentos, eu recebi uma mensagem quando eu estava ainda em desdobramento que eu precisava conhecer apometria. hum, Isso veio realmente num insight, para mim, um sonho, e eu nunca tinha escutado falar em apometria, pra falar a verdade. Para mim era tudo muito novo. Mas como eu sempre escuto a minha espiritualidade, né? Eu fui entender o que era apometria. Eu comecei a estudar e eu vi que tinha muita coisa, muito assunto, muito vago, muitos centros. Eu fui para um centro espírita ainda que trabalhava com a parte apométrica também, mas eu queria estudar. E aí eu fui procurando, né, no site, quando eu vi você falando de apometria, eu falei, nossa, mas é um chamado, é uma coisa tão forte assim que você não. Eu vi outros lugares, claro, eu já tinha até me inscrito em outros lugares, não deu certo, acabou. Falei, tem que ser esse lugar aqui, porque deu tudo muito certo, né? E aí quando eu comecei a buscar o Espaço Humanidade, eu fiz o primeiro dia de curso ali, e quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, num dia só eu já tirei um monte de dúvida da minha cabeça, porque aquela ideia de que nós temos só o espírito, o perispírito, eram dois só, né? E a matéria, eu falei, meu Deus, então tem três corpos, aqui está falando de sete. Aí eu já comecei a entender que é. muita coisa estava nas entrelinhas que eu estava buscando. É porque E já no aí, primeiro módulo a gente explica exatamente. esse, tem o espiritual, o físico e esse recheio. Então já é no primeiro módulo que É, a gente começa a destrinchar essa subdivisão dos outros exatamente. corpos, que é o tal do energético que você buscava. E eu sempre tive essa vontade, meu sonho era ser psicóloga, trabalhar com terapia. E eu descobri depois de tudo isso que a parte, se eu tivesse feito até psicologia, não podia ter integrado tudo isso junto com o que eu queria de verdade, né? E quando eu fui para mim, eu queria entender o que era, eu fui para esse chamado do que é apometria. E você escuta muitas coisas e não consegue distinguir o que era. E quando eu fiz logo o início, né? Quando eu fiz, acho que o Manoterapeuta 3 Foi. e a gente já participou de um processo,
Eu estava com muitos processos ainda para ser resolvidos, mesmo estando dentro da espiritualidade, eu tinha uma série de problemas espirituais ainda que não estavam bem esclarecidos dentro de mim. Então, quando eu fiz a apometria, quando eu passei pelo processo, que eu vi que tudo aquilo começou a modificar, que era exatamente aquilo que eu estava buscando, eu falei, estou no caminho. É por aqui mesmo. Então foi muito interessante, porque foi uma descoberta. Eu falo sempre que era como se você limpasse a lente do seu óculos assim, e falou, nossa, um monte de coisa que precisava encaixar, não dispenso nada do que eu aprendi no Espiritismo, acho que tudo complementa, mas é um outro olhar. É um outro olhar, é uma coisa que a gente entende que eu preciso ter complementos, eu preciso buscar algo que não é só o espiritual, também tem o energético, tem esses blocos energéticos que a gente aprende, tudo aquilo que eu não consegui tirar de dentro de mim com espiritualidade, porque eu cuidei só do espiritual, mas esses blocos, eles precisam de muito mais força para serem tirados, eles precisam de muito mais coisas para serem melhorados. Isso para mim não tinha como falar que no primeiro módulo eu já me descobri. E eu, sei lá, se eu vou trabalhar com isso, se eu não vou, eu não sei. Mas era exatamente essas respostas que eu precisava, né? Que eu estava buscando, que eu fui fazendo. E E aí, no aí, decorrer do curso, Morena, você trabalhava na área administrativa, né? Você trabalhava eu trabalhei 30 área anos corporativa. numa empresa corporativa, já estava meio cansada também. E aí fui dando uma olhada como é a questão da Matrix, né? Que a gente sempre falava ali, Uhum. naquilo que a gente estava inserido. Não que aquilo não fosse bom, mas eu já comecei Sim. a querer agregar alguma coisa ali. E a gente, quando trabalha na espiritualidade, a gente é sempre procurado para auxiliar. Então, dentro do Uhum. trabalho, do escritório, eu já estava ajudando as pessoas, eu já estava sempre dando uma palavra, alguém queria alguma coisa. Então eu comecei, e quando eu fui fazendo os cursos, eu cheguei a trabalhar assim com pessoas que às vezes tinham surtos, eu podia aplicar uma TDR naquele momento, e você via que a pessoa saía daquilo, e eles falavam, o que você fez aqui, né? O que está acontecendo? Gente, é um processo energético que já não é o que acontece quando a gente trabalha numa casa espírita, que a gente não pode aplicar um passe em qualquer Sim. lugar, é diferente. E eu falei, nossa, estou no caminho, né? Eu acho que. E aquilo foi me despertando realmente uma vontade de trabalhar com isso. Porque eu vi que o negócio estava funcionando, que a coisa. Era o caminho que eu estava buscando, né? Então, daí para Legal. frente, eu fui paralelamente, eu abri um espaço, né? Eu comecei a Uhum. trabalhar como terapeuta nas horas vagas, fui alugando salas por hora, mas eu já estava aplicando técnicas, porque as pessoas me procuravam para entender o que eu tinha feito naquele momento. Era uma demonstração, talvez, mas era uma forma da gente entender. Aí eu conheci a mesa, comecei a trabalhar com a mesa, que aí não tinha o que falar. Muito segurança no começo, claro, a gente Claro. fica como capricorniana que sou, meio Santomé, né, que todo mundo é. E E aí eu detalhista, comecei né? detalhista ao extremo, né, aquela coisa do trabalho, de querer trabalhar bastante. Comecei a trabalhar paralelamente nas duas coisas, tanto no mundo corporativo quanto nas questões de terapias. E fui daí para frente conhecendo mais as técnicas. Fiz todos os cursos do Espaço Humanidade, porque eu acho que uma coisa foi agregando a outra, né? O Com certeza. círculo, tudo. Então, hoje eu trabalho com essas técnicas, né? Nos meus clientes. E era tudo que eu estava buscando dentro desse processo, né? Entender essas coisas e conseguir passar isso. A primeira coisa que a gente tem, eu acho que é uma parte que me deixou um pouco com dificuldade, é que eu queria que o mundo inteiro descobrisse aquilo junto comigo. Isso é muito Eu também. difícil. Aí você quer mudar todo mundo, até chegar ao consenso, peraí, cada um tem o seu momento e todo mundo vai te procurar na hora que ele tiver, para. Então, eu tive que trabalhar muito esse meu lado afoito de querer que todo mundo tivesse o mesmo entendimento que eu descobri a América e aquilo tudo vai para frente. E não é assim, né? A gente sabe que as coisas são cada um no seu momento. Então, hoje eu entendo, compreendo o outro, que é o seu momento, que eu não posso mudar ninguém e que cada um tem que me procurar. Então eu fico aqui quietinha, esperando, e sempre vem procurar, porque tem muita gente precisando de É qualquer isso. forma, né? Então a gente acaba ajudando daquela forma, mas
o processo para mim ele foi assim, digamos que muito doloroso, porque demorou muito para eu aprender isso. Tem coisas que eu acho que economizou, vamos dizer assim, alguns quilômetros de estrada na parte espiritual, porque você conhecendo técnicas que facilitam limpar esses campos energéticos para que você possa ter uma vida diferente daquilo que você estava buscando, de limpar esses processos e você conseguir, vou dizer, como que eu posso resumir isso para você? Tirar esse véu que cobre de uma certa forma a nossa visão e não nos faz enxergar certas coisas. E aí tudo é uma questão de encaixe, né? Você vai limpando essas energias que estão te incomodando, esses processos que estavam doloridos, e você vai limpando todo esse campo e as coisas vão melhorando, e você vai vendo outros horizontes e as coisas vão melhorando, porque é tudo energético. Aquilo que a gente atrai, por que eu não atraio? Então isso tudo é muito bom. Então, para mim, mudou muito nessa parte, entendimento do que eu estava fazendo, por que eu estou atraindo certas coisas. Então, não que eu não erre, mas eu erro com um pouco mais de consciência hoje. Aliás, muito mais consciência. Na verdade, é o que a gente chama de consciência que cura. Então, quando você enxerga, você consegue compreender, você naturalmente já vai entrando num processo de cura. E assim, não significa que a gente não vai passar pelos processos que a gente tem que passar, mas só pelos que a gente tem que passar, e não toda aquela massa energética que a gente fica carregando. Então, a gente carrega a nossa cruz, a cruz do outro, a cruz do mundo, exatamente. A cruz... E aí, claro, fica pesado demais, a gente não consegue. E aí, as técnicas, ela tem por objetivo ir eliminando aquilo que a gente colocou muito maior, não só dos outros, mas nossas também. E aí, a coisa fica leve para eu passar pelo que eu tenho que passar de uma maneira mais tranquila. Porque Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Então, se a gente está carregando, a gente tem força para aquilo. Só que se a gente coloca sobrepeso, é que fica demais. E aí a gente tem dificuldade. Exatamente. Né? E aí, como foi a sua transição, Morena? Como é que aconteceu esse? Porque você, a princípio, você disse que você trabalhava só no mundo corporativo e depois você agregou as duas coisas. No mundo corporativo, junto com, em alguns momentos, você tinha um espaço que você atendia, acredito que nos finais de semana e à noite. E aí você já acabava fazendo alguns tratamentos nos seus colegas de trabalho que acabavam te procurando. E aí teve um momento que você resolveu virar esse jogo. Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente, quanto tempo faz, como é que aconteceu, conta pra mim. Então, eu falo que o universo, a gente faz uma parte, o universo faz a outra, né? E quando você tem que... as coisas têm que acontecer, né? Eu falo que é incrível a força que as coisas têm quando elas têm que acontecer, né? E eu fui trabalhando nessa parte, fui deixando a cargo do universo, deixando o que fosse melhor para mim. E eu saí da empresa em outubro do ano passado. Fazem 6 meses, né? Não faz tanto tempo assim. Mas eu acabei sendo demitida da empresa. Eu me aposentei, na realidade, né? Já fazem uns 4, 5 anos. Então, isso já era o plano B, que virou o plano A hoje, né? Então, quando eu aluguei o espaço, então para mim foi confortável, porque eu tinha uma renda, então não precisava ainda trabalhar com todo aquele, dependendo só dos clientes para começar, porque é meio, essa parte a gente fica com um pouco de receio, mas o universo favoreceu nessa parte. Então eu saí da empresa fazem 6 meses, e aí me dediquei 100% ao espaço, né? Fui buscando parcerias, algumas coisas que pudesse fazer com que a gente sobrevivesse, né? Porque eu tô aqui na Zona Leste. Aqui, a questão dessa parte de espiritualidade, trabalhando com essas coisas, não é tão comum quanto tem aí nessa região. Então, eu tive um esforço maior de que é divulgar isso aqui, trazer essas pessoas para poder conhecer um novo para eles, né? Deixa eu só para situar todo mundo que está assistindo aqui, Morena. Hoje você tem um espaço físico que você atende na Zona Leste de São Paulo, é isso? Isso, em São Miguel Paulista eu moro. Tá, então você tem um espaço físico em São Miguel Paulista, porque tem gente que não é de São Paulo, às vezes não consegue. Então, se alguém dessa região quiser procurar por um humanoterapeuta, você tá na Zona Leste de São Paulo. Você atende presencial e você atende à distância também, online? Agora eu atendo à distância, principalmente agora devido a esses problemas que aconteceram, né? Eu estou trabalhando 100% online.
Que legal. Então, se alguém quiser te procurar, depois no finalzinho a gente coloca para eles verem como te encontrar na internet, enfim, tá? Só para a gente não Tá. esquecer disso. E aí, como é que tá esse processo agora? Como é que agora a Marinilda é só terapeuta, já não está no mundo corporativo? E como é que tá? Assim, o que era não era possível antes do humanoterapeuta, de começar a trabalhar com terapia ou só com terapia, que hoje é possível na vida da Morenilda, ou no trabalho, ou na vida de ter mais tempo, ou de dinheiro, ou de felicidade. O que não era possível antes, que hoje é possível? Então, é uma mudança, assim, bem radical, né? Porque a gente ficou tanto tempo enraizado aquilo da parte corporativa, né? A gente não tinha muito tempo para nada, né? Então, principalmente a questão de filhos, eu ficava pouquíssimo tempo com a minha filha, porque eu trabalhava, viajava muito, então era muito complicado. Hoje é a questão não só da qualidade de vida, de estar trabalhando com aquilo que eu gosto, né? Porque essa questão de trabalhar como terapeuta foi aumentando em mim quando eu fiz o curso. É o que eu falei, eu comecei para descobrir o que era e me tratar, e de repente eu vi que eu podia ajudar muita gente. E aquilo é uma satisfação que não tem preço, né? Então, a questão de você estar trabalhando naquilo que você gosta, de você não estar mais dentro daquele processo de metas, planos e tudo mais, isso é muito cansativo. Você vê que todo aquele trabalho que você sonhou em desenvolver, hoje você pode colocar em prática. Eu tinha, quando eu comecei, eu tinha apenas o quê? Um curso de reiki que eu fiz. Aí eu falei, Uhum. nossa, foi o que me despertou realmente para essa parte. Mas Uhum. eu vi que aquilo não ia me tornar um terapeuta só. Eu podia até trabalhar como eu trabalhava com passe e tudo mais, mas não era isso. Era uma questão até de poder estar ajudando de uma outra forma. Então isso tudo mudou para mim de que forma? Com essas técnicas que eu consigo desenvolver, eu vi que eu tenho um trabalho, um conjunto de coisas que eu posso fazer um trabalho completo. Sim. Não só ir ali aliviar a dor da pessoa, porque você tem alguns processos, trabalha com a parte energética, você consegue aliviar algumas coisas, mas eu não queria só aliviar a dor da pessoa, eu queria entender o processo dela e ajudar ela a se livrar daquilo. Sim. Então, mudou muita coisa para mim, principalmente, como tratamento para mim, foi onde eu conheci as técnicas e eu vi que realmente me ajudou bastante. Então, minha primeira cliente, a Mariana, até ela deve estar escutando aí, que é uma menina, me chamaram até para, a mãe dela me convidou, falou, você pode aplicar um reiki na minha filha, mas eu vi que eu podia colocar todas aquelas técnicas Mas, para ajudá-la. E foi a minha prova de fogo, né? Porque eu falei, nossa, ela estava com uma depressão muito forte, estava de cama, não saía da cama, a mãe estava muito preocupada e eu fui aplicando as técnicas que eu aprendi e a melhora foi assim muito satisfatória. Aquilo para mim foi um prêmio assim que eu falei, nossa, eu consegui, porque a gente quando começa tem muita insegurança, né? uhum. Mas foi algo assim que me abriu um caminho e falar, é esse o caminho, é isso que eu quero, é por aqui que eu vou. E ela até me ajudou a montar o espaço, ela que desenvolveu o logotipo para mim, que depois ela foi trabalhando com isso, então ela foi me Que ajudando a legal. montar e fazer a cara desse espaço equilíbrio, que é o que eu Então, tenho hoje. a sua primeira assistida estava com depressão, você começou a aplicar as técnicas, ela começou a melhorar, e aí ela mesma e a mãe dela que viram essa mudança e te ajudaram a estruturar o seu espaço hoje. Sim, sim, Que exatamente. Ela legal, começou a que trabalhar delícia. com a parte digital, eu não sei como fala hoje, né? Ela marketing digital, né? Ela Marketing trabalha com digital. e ela trabalha com essa parte, então ela foi ela criou um logo, ela fez tudo e falou, Sim. nossa, eu queria falar com vocês, até que eu estou fazendo um trabalho e eu estou fazendo um trabalho em cima de um espaço terapêutico, porque eu gostei muito, se você quiser aproveitar o trabalho que eu já tenho feito, né? Porque foi muito legal, porque ela me incentivou, eu tava meio assim, né? Claro. Aí eu falei, não, vambora, Mariana, acho que é por aí. Se o universo tá me mandando isso aí, é porque eu não posso ficar fazendo hora aqui. Então eu ficava sempre me sabotando, né? Vamos falar assim. Eu tinha essa parte de sabotagem comigo mesmo. Eu ficava me sabotando, agora não, vou começar depois.
e sempre trabalhando no paralelo, querendo. De repente a coisa foi acontecer, ela aconteceu, eu nem sei te falar, foi muito rápido, assim. Eu queria começar quando eu aposentar, quando eu saísse da empresa. Então, se eu tivesse feito tudo isso, eu teria começado há 6 meses para cá. Eu já comecei há 2 anos atrás. Então, isso já existem umas 2, 3 anos atrás, logo que eu saí do curso. E a coisa foi assim, o universo falou, toma, tá aqui tudo de presente, você não tem que reclamar, vai embora e trabalhar. Então, porque quando a gente vai limpando as nossas camadas da cebola, é isso que acontece. A gente tira tudo aquilo que estava impedindo o fluxo do universo. Então, é como se tivesse uma parede. A gente vai limpando essa parede e aí o universo vai colocando as coisas e as pessoas no lugar certo. Ele vai encaixando tudo certinho. A gente não precisa fazer grandes forças. Ele vai organizando tudo. Então, quando a gente sai do controle, né, a gente entra no fluxo. Porque tem gente que quer entrar no fluxo, mas quer se manter no controle. Mas ou bem você está no controle, ou bem você está no fluxo. Porque o universo vai conduzindo. Então, se a gente tirar um pouco desse controle, fica muito mais fácil do que quando a gente quer controlar tudo. Aí o universo leva e a gente não vai. Que legal, Mariana. E me conta, como é que eles te encontram na internet agora? Então, explica como você tem Instagram, tem Facebook, como é que tá e qual é o nome para eles poderem te encontrar, para as pessoas que precisarem, que quiserem te buscar na internet, poderem te achar. Como é que é? Como é que é o endereço então, eu seu tenho na uma internet? página. Eu posso só pegar aqui, porque de cabeça eu não sei. Só um minutinho, peraí. Tá bom. É assim mesmo, quando a Porque gente começa, a gente não tem. A gente tem a aqui, habilidade de ser porque eu terapeuta, sou mas não a muito aqui para habilidade de memória. trabalhar. Então, a minha página no Facebook, eu tenho Facebook, né? Tem a parte do Instagram. Tá. Então, nós temos aqui Espaço Equilíbrio, né? Que é o Instagram, @Espaço Equilíbrio, com equilíbrio com 2 i no final. Então, Espaço Então Equilíbrio. Espaço Quer que eu digite? Equilíbrio com 2i no final. Não, peraí, ó. Isso. O espaço é com cedilha ou sem cedilha? Não, sem cedilha. Espaco, Sem ponto, cedilha, equilíbrio. espaco, Isso. ponto equilíbrio, e no final é 2i's. Antes do o, Isso. equilibrio. É isso? Isso. Então Exatamente. tá. Spaco.equilibrio. Acertei? Exatamente. Então tá bom. Que daí eles anotam. Depois a gente coloca, a gente vai tirar uma fotinho aqui, eu vou colocar no meu stories, aí eles conseguem, a gente coloca, eles clicando lá, eles conseguem ir direto para sua página também para te Entendi. encontrar. Então, tanto no Facebook quanto no Instagram, você tá lá, daí eles conseguem te achar. Que legal, Morena. Então, e relembrando, você tá na zona leste de São Paulo, no bairro de Exatamente. São Miguel. Miguel. São Miguel, que legal. Atende presencial, atende online. Muito legal, Mariana. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tá dando para. Eu sei que você veio do mundo corporativo, você ganhava super bem e tal, a gente já conversou disso, mas como é que tá? Tá dando 2 anos depois e efetivamente 6 meses depois em que você está se dedicando só ao mundo das terapias. Como é que tá? Dá para viver? Você está atendendo? Quantas pessoas você atende mais ou menos por mês ou por semana? Como é que tá isso? Tá legal essa parte financeira nessa Sim, transição? nesse momento agora, eu vou te falar que não é o melhor dos mundos, tá todo mundo Por conta sofrendo do algumas coisas coronavírus, por conta claro, do claro. coronavírus. Não tem Mas eu jeito, consegui manter o espaço, as parcerias que a gente acaba fazendo, né? Então, a partir do ciclo tinha os atendimentos. Então, eu faço um processo bem completo, né? Então dá para você sobreviver, sim. Você precisa ter bastante ação, né, para que isso aconteça. Às vezes a gente acaba desanimando um pouco, não por conta dos processos, mas veio toda essa crise aqui. Eu sabia até que eu ia passar por isso, isso ficou. Então, para você não desanimar, e até foi engraçado que essa semana, um mês atrás, eu tive um desdobramento, um sonho, até que eu estava descendo uma escada. Vou contar porque eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente está passando. Sim, E eu sempre tenho um mentor que está do meu lado, e ele falava assim: não desista do seu sonho, não desista do seu sonho. Porque tem hora que você fala, pô, vai vir a crise, e agora o que eu faço? Aí você tem que buscar um monte de alternativa para estar atendendo, porque principalmente agora que as pessoas estão precisando bastante
dessa questão do entendimento do que tá, qual é o momento que está acontecendo, e se os processos ainda não estão liberados, que a maioria não estão, né, liberados desse processo que a gente passou para conseguir, isso vai gritar muito dentro dele, Sim. até que seja ouvido e até que seja limpo, né, que a gente sabe que isso é o que está acontecendo. Mas, fora isso, o que eu me dediquei mesmo de 6 meses para cá, porque o restante eu atendi esporadicamente, tá bem satisfatório, eu não tenho muito do que reclamar, não. Acho que é por aí. É lógico que não é a mesma coisa, mas a gente já tem essa consciência de que tudo é um processo que precisa. E a determinação, o que eu quero e o que eu não quero mais, né? Sim. Então, a partir daí, a gente vai Que legal. repensando tudo, mas é bom, sim, eu não tenho do que reclamar, não. É porque a transição de carreira é um novo recomeço, né? Então, quando você É, começou lá na sua carreira, você começou aprendendo pequenininha até você ficar 30 anos depois, exatamente. sabendo, conhecendo, já tendo As carteira de dificuldades que a gente passa no clientes, começo, tendo facilidades. Então, aqui é um novo começo, né? exatamente. Então, mas é legal saber. É importante, porque as pessoas perguntam, as pessoas querem entender como é que é nesse momento do coronavírus, de fato, assim, diminuiu em algumas questões de atendimento, mas assim, não diminuiu a necessidade das pessoas. Porque quem Exatamente. não ganhou consciência, quem não fez os seus tratamentos energéticos com um olhar mais profundo, tá sofrendo. Tá em muita dor. A gente é privilegiado de ter tido todas essas técnicas, todo esse entendimento, ter as técnicas para usar na gente nesse momento, quando em algumas horas a gente fica, ai meu Deus, será que vai rolar? Usa a técnica, faz as harmonizações, faz as TDEs na gente mesmo. A gente passa por esse momento de uma maneira muito mais tranquila do que as pessoas que não tiveram entendimento de tudo isso. Exatamente. De certa maneira, a gente já vem sabendo que este momento ia acontecer há algum tempo, né? Eu diria que o mundo espiritual, ele antecede, eu não posso... É ruim eu falar algumas coisas aqui, porque quando eu falo na internet, depois sai todo mundo falando que é assim. Mas não é exatamente ou só assim, mas assim, o mundo energético e espiritual, ele antecede algumas coisas 2 anos antes. Então, coisas que a gente espiritualmente já está acontecendo há 2 anos, no espiritual acontece 2 anos antes. Então, quando a gente tem essa questão mais destravada, a gente já sabe o que eu estou passando hoje vai desencadear coisas 2 anos depois no mundo físico. Uhum. Espiritualmente, 2 anos antes, e no físico materializa 2 anos depois. Então, quando a gente tem essa comunicação mais tranquila, mais ou menos. Então, muito do que está acontecendo no mundo espiritual hoje, nós vamos ver materializado no mundo físico daqui a 2 anos. Então, todo mundo que está fazendo os seus trabalhos energéticos, que está fazendo as suas limpezas, que está trabalhando espiritualmente do lado, né, da espiritualidade para limpar o campo energético, limpar o mundo umbralino, porque o que eles dizem é que hoje eles estão precisando muito do nosso magnetismo. Né? Que a gente está trabalhando em linha de frente com eles, porque do lado de Uhum. lá está sendo uma grande limpeza energética e espiritual. E existe muita resistência. Então, quando a gente fala aqui do lado de lá, tá tiro, porrada e bomba, na verdade não é uma maldade, uma luta do bem contra o mal. Não, é muita resistência por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por medo de não saber o que é. Então, esse é um momento que está acontecendo essas limpezas umbralinas muito grandes. Por quê? Para essa transição planetária poder de fato acontecer. Né? De uma maneira, mas isso não é ruim, é bom. A gente está tratando os seres que estão em dor, os fractais das pessoas encarnadas que estão parados num tempo e espaço em dor. Então, essa limpeza toda que hoje está acontecendo espiritual, ela vai reverberar daqui uns 2 anos no mundo físico. E quem estiver trabalhando, se trabalhando, cuidando de si mesmo e cuidando dos outros, está anos-luz à frente para que esse universo do fluxo possa colocar as coisas no lugar certo. Então, muito Porque a legal que a gente, gente a está. gente escuta, a gente sempre ouviu falar na transição planetária, nas mudanças que ia acontecer e tudo, mas aí, quando veio, ninguém imaginava que seria dessa forma. O pessoal esperava uma guerra, isso, aquilo, um monte de coisa. E veio de uma forma muito sutil, e as pessoas não estão entendendo, estão com medo, estão muito sem confiança, né? Isso que eu acho que Exatamente. até os processos, algumas clientes minhas falam, eu vou esperar passar, porque eu preciso ficar aqui num cantinho esperando tudo acabar.
Falei, gente, talvez não acabe, é o movimento que tem que acontecer. Sim. Se você ficar esperando um cantinho aí, você vai perder o bonde, vai passar e você tem que aproveitar esse momento, né, que está acontecendo para se curar. E Com aí certeza. a busca de todo mundo é essa, que o que eu faço agora? Agora tá todo mundo meio que, né, aquele movimento que ninguém sabe para que lado corre, e fica para cá, para lá, para cá, para lá. Porque, infelizmente, as pessoas esperam chegar no extremo para procurar, né? Infelizmente, as pessoas, não estava nem aí até um tempo atrás, e de repente agora eu quero tudo resolvido para ontem. Então, tudo que a gente foi criando, né, que pariu, mantenha e o embale. Então, todo esse campo energético que a gente vem trazendo, a função que a gente tem no nosso nascimento é trabalhar os nossos processos e ser feliz. Então, a gente precisa ir em busca de resgatar esses nossos pedaços que estavam em dor. Para isso a gente encarna, né? E aí, quando eu resgato os meus, eu tô limpa para resgatar os dos outros. Eu tenho força para ajudar os outros nesse processo, né? Então, esse é o caminho. Mas, enfim, não diz que todo mundo tem seu tempo? Não quero ver isso agora. Não quero olhar isso para agora. Tá tudo bem. Todo mundo tem seu tempo, mas depois não reclama que o tempo passou, né? Que a vida é o que é. Eu pulei uma parte da minha vida que eu acho que é importante falar, foi quando eu também posterguei isso muito tempo, né? De não olhar para minhas dores e querer achar que a gente tem a vida inteira para frente para resolver aquilo. Vou empurrar mais um pouquinho e vou deixar. Foi quando eu tive aquele processo no pâncreas. Eu tive um nódulo no pâncreas que quase me levou a um óbito. E aquilo foi o que me despertou. Então eu fui também pela dor, né? Aquela coisa de... E agora eu não tenho mais esse tempo. Talvez eu tenha 3 meses, talvez eu tenha 6, talvez eu tenha 1 ano. E agora? O que eu faço com esse tempo que me deram? Foi um tempo para pensar em cima de uma cama, foram 60 dias para ver qual era o meu projeto de vida de verdade, o que me levou para aquele processo, quais foram as dores que eu não olhei, que eu não curei, que me levou para a cama para ficar pensando. Então, eu acho que o que eu passei no hospital por 60 dias, a humanidade está passando agora. São 60 dias para ficar em casa pensando. Eu já tive esse momento de olhar para trás e falar, eu já pensei, o que vier agora é lucro. Eu já tive esse meu momento de chegar ali e falar, acabou tudo. Mas não acabou. Então, eu tive uma segunda chance e olhar e falar, qual é o meu projeto? Se é cuidar das pessoas, se é trabalhar como terapeuta, que era o meu sonho, por que você adiou tanto? Por que você não vai? Por que você não estuda? Por que você não faz? Foi quando eu comecei essa busca, né? Porque eu ficava sempre, eu vou fazer um curso quando eu sair da empresa, E aquilo já veio um chamado muito forte, eu já estava muito, muito forte dentro de mim. Então eu precisei disso. E a humanidade está passando isso agora. Talvez uns vieram pela doença, outros não, mas agora está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo precisando repensar em casa o que precisa fazer. E quem são esses trabalhadores da luz, né, que estão aqui com esse projeto de ajudar a humanidade a tirar essas dores e se limpar para que a gente possa ter um mundo melhor, sem dor. Porque quando eu tô com quem está ferido, fere, né? Então, quem está machucado, vai machucar. E essa busca começa a trabalhar todo mundo de uma forma muito igual agora. Onde todo mundo vai ter que olhar para a sua dor, queira ou não queira, né? Sim. E é o momento. E depois que a gente olha, a gente vê que não era... que a gente podia ter lidado com isso diferente, né? Aquilo que você falou, se eu tivesse aprendido essas coisas lá atrás, eu não teria sofrido tanto. Exatamente. De repente, para gerar toda esse nódulo, esse processo bem difícil que você passou, que eu me lembro. É aquela história se eu não aprendi pela dor, pelo amor, vou aprender pela dor. A gente ouvia isso desde pequeno, mas a gente não acredita que isso. Mas por que hoje eu vou pela dor se eu posso pelo amor? Se o chamado está aí, se as coisas vão acontecendo. Então, a Andressa Molina apareceu na minha vida, tô lá clicando, procurando um curso, de repente aparece lá Espaço Humanidade. Eu tenho a oportunidade, eu tive o sonho, a apometria, tudo aquele chamado. Eu vou juntando as coisas. Eu acho que era uma coisa nova, né? Apometria no tempo que eu não conhecia. E era um processo novo de cura, de cura de processos que a gente não entendia. Por que não conhecer? Porque aí todo mundo vai na contramão da coisa. Muita gente fala mal, outros não sei o quê. Mas eu nunca fui de ouvir, eu sempre fui de experimentar. Que bom. Eu vou ver o que é isso. E se me fizer bem, é bom.
Se não me Sim. fizer bem, não é bom. Então eu fui, e eu sei que a espiritualidade não ia mandar esse recado para mim se a coisa não tivesse sendo trabalhada já há bastante tempo. Com Então, certeza. essas técnicas novas, tudo que está acontecendo aí de novo nesse mundo quântico, a gente tem que aproveitar, porque Claro. é uma forma que o universo está nos dando de andar mais rápido com as coisas, né? Não Sim. tem, nem todo mundo tem todo esse tempo. Por isso que eu estou te falando. Todo mundo ficou esperando que a transição ia acontecer um dia, que tudo ia, as coisas iam mudar, mas não sabia como e ninguém fez nada. E agora aconteceu tudo de repente. E agora? Exatamente. E aí eu Então, escutei outro dia, eu li um texto outro dia que falava exatamente isso. Ah, quando é que tudo vai voltar ao normal? Que normal, né? Será que aquilo era o normal? Ou aquela loucura, aquela é, doença, aquela... Ou agora a gente está voltando para o natural, né? Eu falo que a gente não tem que ser normal, porque normal é ser todo mundo igual, e ninguém é igual. É todo mundo diferente, exatamente. embora a gente seja semelhante, né? Mas a gente precisa ser natural. E qual é a minha natureza? Qual é a sua natureza? A natureza de ser mais, como você falou, eu sou capricorniana, então é mais detalhista, mais precisa ver para crer. Eu sou leonina, então eu sou mais fogo, eu vou queimar, eu vou falar muito, e que é da minha natureza. Então, qual é a natureza de cada um? Então, a gente não tem que ser normal, a gente tem que ser natural. Mas para ser Natural. natural, eu preciso me conhecer para entender qual é a minha natureza. E aí, eu acho que a ideia do humanoterapeuta, ele tem esse objetivo, trazer todas as naturezas e as pessoas se reconhecem dentro dela. E aí tem um caminho aí com a metodologia, que tem técnicas específicas para tratar tudo aquilo que eu criei em mim, que não é da minha natureza, mas que agora está como um campo de massa orbitando o meu Tá sistema. doendo, né? É, Exatamente, porque que a gente vai, legal. agora nós estamos dentro desse processo, tá todo mundo dentro de casa tentando se conhecer. Aí eu me conheço, aí eu encontro, e aí? Como eu me É, curo? Não é só isso, né? Porque se exatamente. fosse fácil o caminho de eu ir lá me curar sozinha, sem precisar de uma ajuda, sem precisar de alguns tratamentos, estava tudo acontecendo já, né? Então É as porque às vezes a gente pessoas precisa hoje, conversar, né? Precisa dessa é, troca. É tão bom, é tão importante. e essa consciência que cura, né? Acho que isso também é muito importante, porque quando você conhece, você não tem tanto medo, né? Porque Sim, aquilo tudo que eu fui buscando dentro dessas coisas energéticas que eu não entendia, que eu queria entender como funciona, como eu atraio, o que é energia, como ela trabalha, como se formam esses blocos energéticos, essas coisas que eu tenho de infância. Então eu vim de terapias, de psicólogo, eu já fiz muita coisa, entendeu? Eu uhum, vim nessa busca bastante. Quando eu descobri esse nódulo, foi assim, para mim, eu falei, não, chegou a hora. Então, para eu trabalhar isso, eu fui para psicólogo, eu fui para um monte de terapia. Mas eram aqueles blocos que estavam lá e que não era só uma conversa que ia conseguir limpar. Pode até ser que fosse, mas ia demorar muito mais tempo. E às vezes a gente não tem nem essa paciência. Quando você vai para um sim. tratamento onde aquilo, uma apometria, numa TDR, todo esse processo que existe lá no manoterapeuta, a gente descobre que em 2, 3 meses de tratamento nós conseguimos limpar esses blocos, e aí eu posso olhar para mudar a minha vida, para ver como eu Sim. posso fazer para que aquilo não aconteça novamente, É, que é o mais importante também. Então eu é. tirei, depois eu limpei e vou dando continuidade. O meu trabalho é justamente esse. Eu faço a primeira parte do manoterapeuta, tirando todos esses processos, e se alguém quiser continuar, eu fiz a parte de A psicanálise e psicanálise. espiritualidade também. Então a gente vai trabalhando aquilo para que aquilo não volte a acontecer, porque Sim, sim. senão vai estar a pessoa ali sempre. E o que é difícil, né? Porque as pessoas querem muito que aquela coisa continue acontecendo para que ele viva daquele processo, que ele viva daquele Sim. dinheiro e que seja um paciente, um cliente que fique ali para muito tempo, o que não é o nosso caso. Eu acho que a gente precisa achar o que está acontecendo, limpar, ver os processos, olhar para aquela dor que ninguém olha, E aí ele né, que dói segue. demais, e depois a pessoa segue com um pouco mais de entendimento. Isso é Sim, e muito aí viram prazeroso. outros clientes, com certeza. Não é Exatamente. para cliente ficar preso pro resto da vida com a gente, muito pelo contrário. O processo é Não, conseguir despertar, trazer um alívio de fato verdadeiro, que é aquilo que você falou. Às vezes a gente faz uma terapia convencional e a gente não tem muita paciência. Olha, uma parte é não ter paciência, Marina, a outra parte é não ter tempo. Quando você também, se pega com um nódulo que pode durar 3, 4 meses, não é só uma questão de paciência, é uma questão de tempo, né? O tempo está exatamente. correndo, você precisa correr atrás.
daquilo. E é possível, porque diz que do lado de lá, espiritualmente, não existe tempo e espaço. E de fato não existe. Né? Por isso você resolve com tratamento e automaticamente aquela coisa melhora. Mas no mundo físico, o tempo e espaço é real. E hoje, e o neném nasce amanhã. Exatamente. E quando você faz o trabalho com taquistoque ou taquiônica, que você vê que aquela limpeza energética naquele órgão que precisa simplesmente de um pouco mais de energia, de um olhar diferente que você não estava colocando ali, porque a gente vai se doando, principalmente. Eu falo do pâncreas porque é um processo muito emocional, que foi o que eu tive. Então você só tira a energia daquele órgão, você vai destruindo aquilo energeticamente, e quando você pode reequilibrar aquele órgão de uma certa forma energeticamente, fazendo com que ele volte a ter as suas funções e que ele possa trabalhar de uma forma que você não se esgote ali, nossa, é fantástico. Então foi muito descobrimento nesse sentido, onde a gente descobre. É uma das técnicas que a gente tem dentro da metodologia, que é o Takanstock. Então, uma metodologia que trata várias partes, Exatamente. físico, energético e espiritual, e todos esses tipos de fractal. Que legal, Marina. Eu tô bem feliz que você está trabalhando, que você está com a gente, está mais pertinho, né? Você sempre teve, Então. apesar de fez um esforço danado, porque você ia no espaço e era bem longe, você trabalhava de dia, ia de noite. Ia de noite. Para quem mora em São Paulo, sabe que sair de São Miguel e vir para a região do É Rio Grande do 50 quilômetros, Sul, exatamente. 6 horas da tarde do serviço. Demora às vezes 3 horas para chegar. É que eu estava eu fico bem próximo a trabalhadores, então eu pego aqui a trabalhadores, já estou numa reta só, estava lá. Então eu gastava em média à tarde, porque eu pegava o contrafluxo 50 minutos. Não era tão longe, era longe, mas era rápido. Só que tinha dias exatamente que para voltar eu gastava 2 horas, porque aí eu pegava o fluxo, aí já era complicado. Mas São Paulo é tudo muito longe, né? Mas eu ia com muito prazer, era uma coisa assim que eu não via a hora de chegar, o dia do curso, para eu estar presente. Que A legal. sede de aprender era A muito banda forte, né? Então ficou a gente baixinho. estava tocando o telefone. Então a gente, quando está nessa predisposição de aprender, então esse chamado para mim foi muito forte. Foi assim, vai ou vai. Não tinha muita opção. E eu fui com muito amor. Marina, só porque a gente está acabando, daqui a pouco o Instagram vai colocar a gente para fora, porque dá uma hora ele cai a live. Quanto você, o primeiro momento de consulta, só para eles terem uma ideia, quanto que você cobra a consulta, essa primeira O contato? tratamento em si, eu cobro uma consulta de R$ 100. Eu incluo os tratamentos, né? Depois, se a pessoa quiser continuar, mas eu faço a mesa, todo o processo, né? A primeira consulta é a mesa, a partir daí vão os tratamentos, né? Eu incluo, vejo na mesa o que ele realmente precisa, eu vou no rastro da dor, como sempre foi, e tento entender o processo e que tipo de tratamento. Então, eu incluo a TDR, regressão, agora é a esqueci o nome, desculpa, da parte da apometria. Manometria, que no meu tempo eu não tinha, agora eu comecei a entender, né? Então eu trabalho com essa parte. Então eu cobro R$ 100 na consulta e cada sessão dessa vai passando pelo processo, dou um apoio também depois na parte da psicanálise, se a pessoa quiser continuar. Então eu faço um conjunto, eu trabalho só, não é como no Espaço Humanidade que tem muita gente. Então eu trabalho sozinha, mas eu trabalho com todas as técnicas do espaço, incluo também o ciclo da vida e a parte de psicanálise e espiritualidade. Todas as técnicas que a gente tem lá no espaço. Todas as técnicas que você tem, uma coisa só, mas eu trabalho só, né? Mas é um trabalho bem gratificante. Tenho alguns clientes já, né, que já estão ali comigo já há um tempo e continuaram, porque é importante. Fez todo o tratamento, está bem, mas quer continuar. Compreender. Legal, então só para o pessoal saber, hein? Aí, a gente. Morenilda tá lá no spaco.equilibrio, tanto no Facebook quanto no Instagram. O valor da consulta dela é uma média de R$ 100, aí depois tem os tratamentos. Então, quem precisar, quem tiver nessa região da Zona Leste de São Paulo, quem tiver na região de qualquer lugar do mundo, pela internet, o trabalho energético funciona da mesma maneira. Não existe tempo e espaço no mundo energético e espiritual. Então,
Procurem ela aí na internet, a gente já vai terminando, porque daqui a pouco vai acabar, vamos botar a gente para fora. Faço atendimentos online também, tá bom? À distância. Tanto para ciclo quanto para ciclo familiar e pelos tratamentos todos. Mesa, tudo online, tá bom? Obrigada, viu? Por dividir com a gente a sua história aí, por ter se permitido, por ter confiado na gente. Obrigada. Não, eu que agradeço o convite, muito, muito bom contar a nossa história, porque eu tenho um vídeo com você de radiestesia e eu escuto muito amigos meus falando, eu fui lá fazer um curso, eu fui fazer porque eu te ouvi e eu gostei do que você falou, e eu acho que a gente é um multiplicador, né? As pessoas escutam a nossa história, se permitem, acaba achando alguma semelhança na história de cada um e de repente é aquela pessoa que estava precisando ouvir, né? Quem está aí precisando ouvir é porque tem. Quem está ouvindo é porque precisa, né, de alguma forma. Então tá bom, Flor. Obrigada. Eu que agradeço. Um beijo grande. Perto, de verdade. Eu que agradeço, Andressa, a oportunidade. Tá bom? Um beijo.